arrogante, negligente, perfeccionista, individualista. Essas são apenas algumas das palavras que definem John Constantine. Ao final deste vídeo, você terá conhecido a história de um dos personagens mais complexos da cultura pop. Isso porque, nos próximos momentos, você vai ver, aqui comigo, os principais eventos da vida de John Constantine. O irônico, ocultista, cínico, debochado e vigarista. A história de Constantine já é tensa e trágica antes mesmo de seu nascimento. Isso porque John, enquanto um feto ainda, estrangula seu próprio irmão gêmeo com seu cordão umbilical. E sim, Constantine tinha um irmão gêmeo. E não para por aí. Por muitos anos, este irmão aparecia para John como The Golden Boy. A ideia é a de que ele seria um modelo de virtude, poder e honra. Tudo o que John supostamente nunca poderia ser. Isso tudo é apresentado para a gente na HQ John Constantine, Hellblazer, edição 39 de 1991. Mas isso fica para depois, quem sabe até para um outro vídeo. Nascimento. Em 1953 nasce Constantine, em Liverpool, na Inglaterra. E aqui acontece outra tragédia. A mãe de Constantine, Mary Ann, não resiste ao parto e acaba falecendo. Caracas. Porra! O pai de John, Thomas, não aceita esse fato e culpa John pela morte de Mary. O resultado disso é que John e Thomas desenvolveram uma profunda antipatia um pelo outro. Avançando um pouco no tempo, aproximadamente em 1958, John encontra pela primeira vez o demônio Nergal. Isso aqui é uma curiosidade, muitos pensam, mesmo aqueles que já estão mais familiarizados com as HQs, que John encontra pela primeira vez com Nergal no incidente em Newcastle, mas não. Constantine e Nergal se encontraram pela primeira vez quando John ainda era uma criança, e neste encontro, Nergal oferece a John seu primeiro cigarro, e John, por sua vez, rouba o maço inteiro. É importante notar que aqui nenhum dos dois sabe quem é o outro. Eu te conheço nessa porra. Caso queiram saber, esse evento nos é apresentado na publicação Arquivos Secretos da Vertigo, Hellblazer, que foi impressa pela primeira vez em 2000 e logo em seguida ganhou uma reimpressão em 2005 por conta do lançamento do filme com Keanu Reeves. A prisão de Thomas Constantine. Em 1961, Thomas Constantine é preso por, olha só isso, roubar as calcinhas de uma vizinha. Porra, menor! Por conta disso, ele foi sentenciado a 7 meses de prisão. Consequentemente, John e Cheryl, que é a sua irmã mais velha, são enviados para viver com seus tios, Dolly e Harry, mas logo voltam a viver com Thomas, assim que ele é solto. Podemos dizer que um dos primeiros passos de Constantine na magia foi ainda na infância, quando ele foi esconder toda a sua inocência e vulnerabilidade da infância em uma casa de brinquedo, e depois a enterrou. Esse episódio nos é apresentado na HQ Hellblazer, Os Livros da Magia, edição 1 de 1997. Com o tempo, seu pai foi ficando cada vez mais abusivo. Nessa época, John já estava se interessando pelo ocultismo. Seu pai não gostava nem um pouco disso e agia de forma cada vez mais incisiva com o garoto. Em resposta a isso, John liga o espírito do seu pai, Thomas, a um gato morto. Seu pai, consequentemente, fica extremamente doente e quase morre. John consegue pausar o feitiço, mas não quebrá-lo totalmente. Seu pai permanece frágil e amargurado. Depois desse evento, John foge de casa e vai para Londres. Em 1969, conhece Chas Chandler. Os dois dividem o quarto e acabam se tornando melhores amigos. Na década de 1970, as coisas começam a mudar drasticamente para John. É nesta década que vários elementos da realidade de John começam a se configurar, de tal modo que forme o Constantine que todos viriam a conhecer. Foi nos anos 70 que John se envolveu com diversos círculos ocultistas. Nesta época, ele também fez uma viagem para os Estados Unidos, mais precisamente para São Francisco. E foi nessa viagem que ele conheceu Zatanna, uma maga e também uma personagem bem popular do universo DC. Posteriormente, ela e John tiveram um relacionamento, mas que não durou muito. De qualquer forma, quase sempre Constantine e Zatanna são apresentados como ex-amantes, mas que ainda possuem um relacionamento amigável e ainda estão sempre abertos ao flerte. Continuando.
Nos anos 70, John se apaixonou pelo punk rock depois que viu um show da banda The Sex Pistols. E isso é muito importante porque foi essa inspiração e essa paixão que fizeram com que John fundasse sua banda Mucous Membrane, ou Membrana Mucosa. E por que isso é importante? Porque essa cadeia de eventos levaram John Constantine ao incidente de Newcastle. Aqui eu preciso contextualizar. Existia um cara chamado Alex Logue. Ele possuía um clube, também era envolvido com ocultismo e fazia em seu clube rituais de magia sexual em grupo. Só que o pior disso tudo é que ele tinha uma filha pré-adolescente chamada Astra, e ele forçava a Astra a participar desses rituais. Enfim, John e sua banda foram até o clube procurar por trabalho, ou seja, a ideia era serem contratados para tocar no clube. Só que chegando lá, eles encontraram o clube deserto, exceto pelo porão, que estava cheio de restos mortais espalhados por todo lado. Todos que estavam no ritual, antes de John e sua banda chegar, foram aniquilados, exceto uma pessoa, a garota Astra, que estava lá em choque, paralisada. Quando John a encontra, ela conta para ele tudo o que aconteceu, sobre os rituais e como ela estava sofrendo por conta do que o seu pai fazia. Acontece que seu extremo sofrimento resultou em uma energia tão negativa, mas tão negativa, que ela acabou conjurando um demônio. Nessa época, Constantine já estava familiarizado com a magia, e nesse momento de apuro, ele tem a ideia de invocar outro demônio para lutar contra a entidade que Astra conjurou. Uma ideia que acabou se provando não ser muito boa. A ideia era invocar uma entidade específica, mas um erro no ritual fez com que o demônio invocado fosse Nergal. Esse, por sua vez, consegue destruir facilmente a entidade conjurada por Astra. Mesmo com isso, as coisas não terminaram bem. Isso porque a entidade que o John queria conjurar era outra, logo ele não sabia o nome desta que estava diante dele. Sendo assim, não podia controlá-la. Isso porque é preciso saber o nome do ser para que se possa conduzi-lo. Constantine só queria ajudar, mas o que se seguiu foi que Nergal tenta levar John e Astra juntos para o inferno. John consegue escapar, mas Astra não. John tinha acabado de vislumbrar o inferno, e ele se sentia culpado pelo que aconteceu com Astra. E essas duas coisas juntas custaram a Constantine sua saúde mental, a pouca que ele ainda tinha. John foi levado totalmente à loucura e internado em um asilo chamado Instalação Segura Ravenscar. Constantine passou por um inferno lá. Os guardas achavam que John havia matado Astra, então abusaram dele diversas vezes. Além disso, o dono do asilo, Dalton Breer, usou John como cobaia de seus próprios experimentos mágicos. E as coisas continuaram assim até que Harry Cooper, que era o chefão do crime de Londres, usou a influência que tinha para tirar John de lá. Mas por que isso? Ele sabia das habilidades de John e tinha a esperança de que ele conseguiria trazer seu filho de volta à vida. Constantine saiu de Ravenscar, mas sua mente nunca foi curada, pelo menos não oficialmente. A culpa pelo que aconteceu com Astra continuou perturbando Constantine por muitos anos, até que por volta dos seus 40 e poucos anos, ele fez uma de suas jogadas mais brilhantes. Ele usou seu conhecimento em magia, sua astúcia e trapaça para libertar Astra do inferno. Mas não apenas ela. John também conseguiu fazer com que todas as crianças que estavam presas lá fossem libertadas. Você pode ver isso na HQ John Constantine Hellblazer, edição 96 de 1995. Mas enfim, voltando. Depois que John sai de Ravenscar, ocorrem vários eventos interessantes, como em 1985, quando John conhece o monstro do pântano, ou em 1989, quando Sandman, o deus do sono, o contata pedindo ajuda para encontrar um artefato. E tem também em 1990, quando John e outros companheiros apresentam o jovem Timothy Hunter ao mundo da magia. E essa é uma história bem interessante, até porque Timothy Hunter é um jovem britânico destinado a se tornar o mago mais poderoso de todos. E a história dele é bem interessante até. Quem sabe fica para um outro vídeo. E não tem como ver ele e não lembrar de Harry Potter, fala sério. Mas acho que a gente pode dar mais foco aqui a 1991. Aqui temos um evento envolvendo o primeiro dos caídos. Em 1991, as coisas ficam mais difíceis na vida de John, como se a vida dele já não fosse difícil bastante. O que acontece é que ele desenvolve um câncer de pulmão, daqueles dos mais bravos, e ele basicamente está em estado terminal, sem chance de escapar da cova.
Nesse tempo, John procurou um amigo seu que estava moribundo, Brandon Finn. Brandon tinha vendido a alma para o primeiro dos caídos, que era um dos Lordes do Inferno. Bom, o dia marcado chegou, o tempo de Brandon se esgotou. Quando o primeiro dos caídos foi buscar a alma de Brandon, John enganou o ser para beber água benta e isso o deixou indefeso, e impediu que ele coletasse a alma de Brandon na hora que foi marcada. O primeiro dos caídos ficou completamente furioso e prometeu que irá fazer com que John sofresse um tormento sem precedentes no inferno, o que é extremamente preocupante, mais ainda já que John estava acometido de câncer e já em estado terminal. Enquanto estava morrendo lentamente devido à sua doença, John começa a bolar um plano para escapar do sofrimento no inferno. E o que ele fez para escapar do inferno? Ele simplesmente vai lá e vende a alma para mais 2 Lordes do Inferno. Pronto. O cara é profissional, ele gosta de pegar no pau. Porque o plano é o seguinte: fazer os Lordes perceberem que a morte de Constantine resultaria em uma guerra entre eles no inferno, uma vez que John estava devendo a alma para mais de um deles. E além disso, no final de tudo, o único vencedor seria Deus. E então eles foram levados a concluir que Constantine não poderia morrer. Resultado disso tudo, eles curaram o câncer de Constantine. O cara é profissional. Então, deixa eu resumir o que a gente viu até aqui. Constantine esgoelou seu irmão gêmeo ainda no útero. Ele nasceu na Inglaterra, a mãe de John se foi logo no dia do parto. John conhece Nergal ainda na infância e o pata rachado empurra logo um cigarrinho para ele. Vimos também um pouco sobre Thomas Constantine, vulgo cheirador de calcinha. Vimos Constantine dando os primeiros passos na magia. Vimos John criando sua banda e logo depois sua cagada em Newcastle. Tivemos também John no asilo, John fora do asilo. Teve John conhecendo o Monstro do Pântano, o Sandman, introduzindo o Tim Hunter na magia. Teve também o John doente. Enfim, teve bastante coisa. E agora, a ideia aqui era de contar toda a história do Constantine em um vídeo só que eu percebi que é melhor eu deixar para um outro vídeo, uma parte 2. Caso contrário, o vídeo vai ficar bem longo e eu não quero vídeos muito grandes, pelo menos por enquanto. Ao passo que eu também não quero deixar a produção muito rasa no que se refere a informações. Então, se inscreva aqui no canal e dá um like nesse vídeo para não perder a parte 2, caso você tenha gostado, é claro. E fui!